Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta, tá certo? Estamos dando continuidade aos conteúdos. Na ocasião, o professor Rafael não pôde estar aqui presente, porque nesses dias ele está com alguns problemas de saúde, mas logo, logo ele já está se recuperando para estar aqui juntamente com vocês. Eu sou o professor Márcio Jean, faço parte da equipe do Prêmio na Estrada, tá certo? Aqui eu já conheço boa parte da galera aqui dos estudos e agora estou também conhecendo tendo essa experiência de estar ministrando aulas com vocês aqui nesse espaço. Para mim está sendo um prazer enorme, espero estar contribuindo para o aprendizado de cada um de vocês. E na aula de hoje, dando continuidade, a gente está falando a respeito de uma parte da trigonometria. Estamos falando a respeito dos arcos, tá certo? E já já a gente vai falar mais detalhadamente a respeito da circunferência, a respeito da circunferência, que é o que já está aqui no nosso quadro. Essa parte aqui dos relógios, a gente já aprendeu como calcular, e agora eu vou chamar a atenção para vocês para o nosso lindo, maravilhoso, charmoso, chamado de ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico. Olha só quais são as informações top de linhas a respeito desse conteúdo matemático, que aqui no caso é a trigonometria no ciclo. Como é que funciona o ciclo trigonométrico? Define-se como ciclo trigonométrico a toda circunferência orientada com as seguintes características. Primeira delas, o raio é unitário, portanto o raio sempre será igual a 1. Segunda característica, o centro no sistema de coordenadas cartesianas, tá certo? O centro é no sistema de coordenadas cartesianas. 3, por convenção, o ponto P10, né? É a origem da orientação. E 4, o sentido positivo não é o sentido horário, tá certo? É o sentido anti-horário. E o negativo, no caso, é o horário. Então, essas são as características que tratamos a respeito do ciclo trigonométrico. Primeiro, o raio é sempre igual a 1, tá certo? Segundo, ele tem o centro dele é no sistema de coordenadas cartesianas, onde se intercepta o eixo das abscissas juntamente com o eixo das ordenadas. Terceiro, por convenção, o ponto P1 e 0, né, é a origem da orientação, e o sentido positivo é o anti-horário. E no caso negativo, é o sentido horário. Olha só aqui como é que ele funciona, como a gente estava aqui explicando para vocês. Aqui no caso dá para perceber o seu formato, dá para ver que ele é dividido em algumas partes, que a gente já já vai mostrar para vocês que eles se chamam quadrantes, né? Aqui dá para perceber claramente que tem o primeiro quadrante, deixa eu riscar bem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui nós temos o primeiro quadrante, curvinho está aqui. Temos o nosso primeiro quadrante, olha, já que ele é no sentido anti-horário, ele anda daqui para cá, então nós temos o primeiro quadrante, depois nós temos o segundo quadrante, temos também o terceiro quadrante e por fim nós temos o nosso quarto quadrante, o ponto de orientação é sempre a partir desse ponto aqui, ó, em que ele é 0 e 1, não é verdade? Aliás, ele é 1 e 0. Né, que aqui no caso ele toca no eixo das abscissas e não toca no eixo das ordenadas, portanto é 1 e 0, tá certo? Ele é anti-horário, como já foi mostrado aqui, ó, ele anda o contrário do relógio. O centro dele é quando se encontra aqui o centro cartesiano, tá certo? Aqui na origem, no 0, e essas são as primeiras orientações a respeito do nosso ciclo trigonomérico. Se for para ele andar no sentido horário, ele anda de forma negativa. E se for no sentido anti-horário, ele anda de forma positiva. Arcos da primeira volta no ciclo trigonométrico. Como é que funciona o arco da primeira volta no ciclo trigonométrico? Aí você vai poder ver que ele já está distribuindo aí os seus ângulos em graus e também os seus radianos, não é verdade? Você já dá para perceber quanto que cada um mede, tá certo? Aqui você vai ver que ele começa com o 0 grau, que também corresponde a 0 radiano, andando no sentido anti-horário, né? Ele sobe para cá, que aqui no caso, depois de ele andar um quadrante, você sabe muito bem que essa medida aqui é de 90 graus. Que no caso, se quando ele anda até aqui, a gente aprendeu que é π radiano, ó, π radiano corresponde a 180 graus.
Bem, se 180 graus é π radiano, é porque se 90 é a metade de 180, então é porque no 90 temos também a metade de π. E quem que é a metade de π? Ora, mas rapaz, π sobre 2 radiano. E dando continuidade, ele vai tocar lá no eixo das ordenadas, onde ele vai encontrar o ângulo de 270 graus, que transformando para radiano corresponderá a 3π sobre 2. E quando ele conclui a volta, né, que é de 360 graus, ele também conclui os seus 2π radiano. Então, fazendo uma volta positiva, ele terá esses valores. Né? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e completando a volta 360 graus. Se for em radiano, ele terá os seguintes valores: 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano e, por fim, 2π radiano, tá certo? Trazendo bem aqui essa informação, aqui nós temos o primeiro quadrante, como eu já falei para vocês, temos o segundo quadrante, temos o terceiro quadrante e, por fim, nós temos o quarto quadrante. É muito importante, pessoal, você ter essa noção de quando a gente está trabalhando com o ciclo trigonomérico, você perceber em qual quadrante está sendo feito aquele cálculo, porque isso aí que vai fazer toda a diferença. Uma coisa que acontece no primeiro quadrante, às vezes não tem nada a ver com o que ocorre ou lá no segundo ou no terceiro quadrante. Então é muito importante você perceber que como a orientação do ciclo trigonomérico de forma positiva é no sentido anti-horário, então isso quer dizer que para seguir os sinais positivo e negativo, a gente tem que seguir essa ideia também de que em qual quadrante se encontra aquela situação. E se a gente, aí aqui no caso, está só mostrando essa rota, que é no sentido anti-horário. E já se for no sentido horário, né? Trazendo aqui para o outro lado aqui da nossa tela, a gente vai ver que no sentido horário, os números ficam tudo estranho, né? Tudo com sinal de menos, até radiano tem negativo. Eu estou vendo aqui, ó, menos π radiano, eu estou vendo menos 3π sobre 2 radiano. Aqui no caso, a gente inverte tudo. Primeiro, passa a ser tudo negativo, né? E mais os valores, ó, já estão em lugares diferentes. Olha só, o que era lá em cima, 90 graus, ó, tá lá embaixo, menos 90 graus. Por quê? Porque se você for começar a andar daqui para cá, ó, você vai fazer 90 graus. Mas como está no sentido horário, então você vai ter que colocar o sinal de menos, né? Dando a entender que ele tem um valor negativo para todos os valores, não somente para os graus, mas também para os radianos. Então, o menos 90 graus e o menos π sobre 2 vão ficar lá na parte de baixo. Ele inverte totalmente o valor, né? Aí, dando continuidade, ele topa lá no 180, tudo negativo. Quando sobe lá em cima, onde era 90 graus, ó, já passou a ser, foi 270 graus e com sinal de menos, dando a entender que é porque é negativo. E quando chegar novamente lá onde era 0 grau, é onde ele completa a volta de 2π radiano, que negativo. Então, oxente, por que ele não coloca só o valor? Oxente, a gente sabe muito bem que dependendo da situação, o ciclo trigonomérico na natureza, no dia a dia, ele pode andar no sentido horário, mas com a maior tranquilidade do mundo, ninguém vai impedir que ele ande no sentido anti-horário, que ele ande também no sentido anti-horário. Então, perceba como são as características na volta positiva e como são as características na volta negativa. E eu também vou chamar a sua atenção para a informação que ele traz aqui, ó, a primeira volta. A primeira volta tem esse valor, porque na segunda volta ele já vai mudar para outros valores completamente. Você vai dizer, oxe, professor, mas a volta completa não é só 360 graus, não? Pois é 360 graus se ele der uma volta. Mas quando aqui já se trata de ciclo trigonomérico, se ele der duas voltas, já vai ser 360 duas vezes. Ele girou duas vezes. Foi 360 mais 360. Totalizando, portanto, quanto? 720 graus. Meu Deus do céu, professor. E existe um valor maior do que 360 graus? Pois é. Existe, né? E a gente tem que estar preparado para isso, viu?
a partir de agora, esses conteúdos para vocês, a galera aí do ensino médio, primeiro ano, segundo ano, já tem que começar a se familiarizar com essas novas situações envolvendo os nossos conteúdos geométricos. Tranquilo? Então pronto, aqui deu para a gente perceber como é que funciona esse nosso ciclo trigonométrico com essas nossas primeiras informações. Parabéns ao professor Rafael que preparou esse slide aqui com o maior carinho, com o maior amor, para vocês aprenderem de forma mais rápida, fácil e prática. Questão 1. Em que quadrante fica um arco que mede 150 graus? Em qual quadrante fica um arco que mede 150 graus? Deixa eu ver aqui se tem alguma figura que serve de molde. Pronto, está aqui a figura que serve de molde. Onde é que a gente vai encontrar 150 graus? Bem, para começar, o 150 está positivo, não é? O 150 está positivo. E você vai perceber claramente que se o 90 graus está bem aqui e o 180 graus está bem aqui, e ele é no sentido positivo, porque o 150 aqui está com o sinal tá positivo, onde é que a gente vai colocar o 150? Obviamente, a gente vai colocar entre o 90 e os 180 graus. Bora arriscar? A gente sabe muito bem que cada quadrante desse mede 90 graus. Se eu partir ao meio, ele vai medir quanto? Se eu partir ao meio, aqui a gente vai ter 90 graus. Aqui a gente vai ter 45 graus. Que é a metade de 90, né? Que vai dar 130 graus, mas ele quer 150 graus. 150 graus a gente pode fazer, então, sabe como? Voltando aqui, deixa eu ver. 150 graus a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode entender que 150 graus é os 90 que já está aqui desse lado, ó. Já tem 90 aqui desse lado. Se ele andasse totalmente aqui os outros 90, ia dar 180. Se eu tirar 30 dos 90, vai sobrar 60. Então, ó, vou colocar bem aqui, ó. Deu para entender? 90 aqui, mais 60 aqui, que os outros 30 até bem aqui, que a gente não vai utilizar. Então, bem aqui, ó, é a forma da gente representar 150 graus. Então, bem aqui, ó, corresponde a 150 graus. Aí o que é que ele quer saber? Em qual quadrante fica um arco que mede 150 graus. Então, o arco, no caso, ó, essa corda bem aqui, ó, que vem lá da origem até topar aqui, ó, que representa 150 graus. 150 graus vai parar em qual quadrante? Obviamente, aqui vai parar no nosso segundo quadrante. Ele estará em nosso segundo quadrante. Então, essa é a nossa resposta. Segundo quadrante. É o nosso segundo quadrante. Tranquilo? Com a maior facilidade do mundo, vocês conseguiram identificar a localização do ângulo do arco que mede 150 graus. 150 graus. Próxima pergunta. Em qual quadrante fica um arco que mede 243 graus? Tá aqui, vamos ver onde que a gente encontra 243 graus, né? Obviamente ele é positivo. Se ele é positivo, ele seguiu no sentido anti-horário. E onde é que vamos localizar esse 243? Acho que é fácil demais. Se a gente sabe que vai do 0 até o 360, é só ter a noção onde que está o 243. Não é verdade? Quem é que vai nos ajudar? Tem alguns pontos que, obviamente, vai nos ajudar, né? Você vai observar que bem aqui no pi radiano, nós temos os 180 graus. E bem aqui embaixo, ó, nós temos o 270 graus. Com certeza, o 243 está entre 180 e 270, em algum lugar, tá certo? Vamos aqui imaginar mais ou menos onde ele poderia estar, né? 180 com 45, 180 com 45 vai dar 225. Então, se ele fosse bem aqui na metade, ele iria dar 225. Mas como é 243, é um pouco mais. É um pouco mais para frente. Vou apagar aqui para colocar ele em outra situação. Vou colocar bem aqui, ó. Pronto. Então, esse é um ponto. Aqui foi onde começou. E ele fez andou aqui tudo, ó. O arco é esse pedaço todo aqui, ó. Até aqui que dá 243 graus. Tá certo?
Então, que fez essa abertura toda aqui, ó. Fez toda essa abertura aqui de 243 graus. Aí pergunta, esse 243 graus se encontra em qual quadrante? Ora, mas rapaz, se aqui é o primeiro e aqui é o segundo, é porque aqui será o nosso belíssimo terceiro quadrante. Então, 243 graus se localiza no terceiro, vou colocar bem aqui, localiza no nosso terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Viu como é fácil? Essa parte aí é muito, muito fácil, tá bom? Então vamos aqui para essa outra parte aqui, olha só. Onde a gente consegue localizar? Eita, agora olha só, o valor está negativo, menos 170 graus. Menos 170 graus, misericórdia. Como é que a gente vai fazer? A gente, obviamente, vamos analisar a situação. Se ele está negativo, é porque ele não vai andar no sentido o quê? No sentido anti-horário, ele vai andar no sentido horário. Ele vai andar no sentido horário. Aqui já está as informações que o professor Rafael colocou. Começando daqui do zero, ele vai até o menos 90. E ele está dando, sabe quanto? Menos 170. Então, menos 170 está entre menos 90 e menos 180. Eu acho que bem aqui nessa parte aqui. Ó. Então, o pedaço do arco vai aqui por baixo, ó, porque ele está negativo. Dá a entender que ele está andando no sentido horário. Bem que, e, portanto, essa abertura aqui, ó, é de 170 graus negativos. Oxe, professor, existe uma abertura negativa? Como é que eu entendo de uma abertura negativa? Não é que a abertura é negativa, é só para mostrar que por onde ele fez o giro foi no sentido horário. O sinal de menos não é para dizer que a abertura é negativa. O sinal de menos é só para dizer que ele não foi pelo lado anti-horário, ele foi pelo lado anti-horário, tá certo? E com certeza ele vai parar aqui aonde? No terceiro quadrante. Menos 170 graus também corresponde ao terceiro quadrante. Ao terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Tranquilo? Em que quadrante se localiza um arco que mede menos 320 graus? Vamos aqui para mais essa aqui, para a gente saber onde que se localiza o menos 320 graus. Vamos ver aqui. Deixa eu confirmar bem aqui uma informação que o professor, obviamente, colocou para a gente. A volta positiva, a volta negativa, ele não colocou o ângulo, tá certo. Menos 320 graus, olha só, 320 graus com certeza, ó. Vindo aqui por baixo, ó, 0 graus, menos 90 graus, menos 180 graus, menos 270 graus, aqui, ó, antes de chegar em 360, ele vai chegar aqui em algum lugar aqui, ó, que é menos 320. Menos 320. Então, olha só, ele fez esse giro todo aqui, ó, do arco. O arco é esse pedaço aqui, ó, que passa por quase todos eles e para aqui. Aí, portanto, essa é a abertura do ângulo, que é de menos 320 graus. Então, ele parou em qual ângulo? Aliás, ele parou em qual quadrante? Ele parou no primeiro, ó. Ele começou aqui, veio por aqui, parou no primeiro quadrante. Portanto, o arco de menos 320 graus está no nosso primeiro quadrante. Está no nosso primeiro quadrante. Tranquilo, 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 tranquilo. Ok? Vamos então aqui para mais uma parte. Em que quadrante fica um arco que mede π sobre 3 radiano? Eita, isso aqui agora não está mais em graus, está em radiano. Está em radiano. Sabe que o professor colocou aqui o ciclo? Colocou, tá certo? Onde é que eu encontro π sobre 3? Vamos lembrar, pessoal, que π é correto. Aqui fica fácil demais. É só lembrar que π corresponde a 180. Então, se eu coloco 180 sobre 3, π sobre 3, pessoal, ó, colocar bem aqui, ó, π sobre 3 é a mesma coisa que 180 sobre 3, já que um π corresponde a 180. E se eu pegar 180 e dividir para 3, vai dar quantos graus? Vai dar 60 graus.
60 graus. Então, localizar π sobre 3 radiano é a mesma coisa que localizar 60 graus. Onde é que está o 60 graus? É óbvio que ele é positivo e é óbvio que ele está aqui no nosso primeiro quadrante. Ó, a abertura é essa aqui, ó, de 60 graus. De 60 graus. E aqui, com certeza, é o nosso primeiro quadrante. Vou colocar aqui. Primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Na sequência, depois que a gente já aprendeu como eu... Lá vem outro mais. Ele quer que a gente localize agora 7π sobre 4. Eu pensei que já ia passar para a nova etapa. Mas bora lá, praticar aqui também, obviamente, a parte dos πs radianos. 7π radianos está onde? Vou colocar aqui a figura. 7π eu vou fazer 7 vezes 180 dividido para 4. 7 vezes 180 dividido para 4. 180 dividido para 4, eu posso fazer essa divisão? 7 vezes 180, eu posso dividir 180 por 4 já. 180 por 4 é dividir 45 mais 45 mais 45 mais 45. É a mesma coisa que 7 vezes 45. 7 vezes 45 vai dar um ângulo bem enorme, viu? O 45 7 vezes... Vamos ver quanto é que vai dar. Vou colocar bem aqui. 45 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28. 29, 30, 31. Deu 315 graus. Em qual quadrante se encontra o 315 graus? Ah, tá fácil, né? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 315, alguma coisa aqui do tipo, ó. Olha o tamanho dessa abertura, dessa medida angular, e olha o tamanho desse arco, é praticamente a maioria é quase toda a circunferência, tá certo? Então aqui, como ele parou bem aqui, a gente vai lembrar que aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto quadrante. Então, 7π sobre 4 radiano localiza-se no quarto quadrante. Localiza no quarto quadrante. Tranquilo? Deu para ver como é fácil esse conteúdo? E da próxima vez que você vê algo parecido, você já vai se sentir totalmente familiarizado. Então, essa é a parte que nós estamos estudando hoje. Essa é a parte que nós estamos estudando hoje. Agora, a gente vai chamar a atenção de vocês para uma outra parte dentro do ciclo trigonométrico, tá certo? Dentro do ciclo trigonométrico, que são, sabe o quê? Os arcos simétricos ou opostos. Arcos simétricos ou opostos. Aqui ele diz que, olha só, lá ali na figura, você está vendo o ponto A, você está vendo o ponto B, você está vendo o ponto C, e também o ponto D. Você vai observar que as linhas que cortam, né, o sistema cartesiano, né, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, ele divide o nosso ciclo trigonométrico e dá para perceber que há algo de simetria aí, há algo de simétrico nesses pontos. Concorda comigo? E aí, no caso, ele vai classificar esses pontos como sendo simétricos verticais, simétricos horizontais e, por fim, simétricos centrais, tá certo? Então, tem mais essas informações aí dentro do nosso ciclo trigonométrico. O que vem a ser o simétrico vertical? São os arcos de lados contrários em relação ao eixo vertical. Em relação ao eixo vertical. Aqui no caso, ó, ponto A e B, né, o ponto A e B, e também o ponto C e D. Você vai ver que eles estão em lados simétricos. E dá para ver que, utilizando aqui o eixo da ordenada, que é na posição vertical, é por isso que ele recebe esse nome. São simétricos verticais. São arcos de lados contrários em relação ao eixo vertical. Então, o ponto A e B, o ponto A e B, está lá em cima e o ponto C e D está aqui embaixo. Está aqui embaixo, tá certo? Então, esses são os nossos arcos simétricos verticais. Simétricos verticais, verdade, ó.
Tá bem aqui, ó. Esse arco aqui, deixa eu ver bem aqui qual que ele está utilizando. Esse daqui para cá, está aqui em cima. E o CD está aqui embaixo. Pontos A e B, pontos C e D. Simétricos horizontais são arcos de lados contrários em relação ao eixo horizontal. Em relação ao eixo horizontal. Que está em lados contrários, que são quem? Pontos A e D. A e D está bem aqui, ó. A e D. E tem também os pontos B e C. Pontos B e C. São simétricos horizontais. São simétricos horizontais. São arcos de lados contrários em relação ao eixo horizontal. Então, é só ter como base o eixo vertical e o eixo horizontal. Se for o eixo vertical, a gente vai encontrar os pontos A e B e também C e D. E se for em relação ao eixo horizontal, né, que é aqui o eixo X, a gente vai encontrar os pontos A e B, aliás, A e D e também B e C. E por fim nós temos os simétricos centrais, são arcos de lados contrários em relação ao centro, Então aqui no caso a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar o AC, A e C, tá aqui, ó, esse arco aqui, ó, A e C, e também B e D, tá certo? Então tem essa questão, o ponto A e B são verticais e C e D também são verticais. Já os horizontais nós temos A e D e B e C. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Os verticais em relação ao eixo vertical. Os horizontais em relação ao eixo horizontal. Sim, sim, sim. E os centrais é um contrário ao outro. O A é o contrário do C e o B é o contrário do D. Eu estava aqui trocando as informações, mas me confundi um pouco, mas já voltei aqui a base. Tudo vai depender de qual eixo a gente está levando em consideração, se é o eixo horizontal ou se é o eixo vertical. Então, simétricos verticais são arcos de lados contrários em relação ao eixo vertical. Em relação ao eixo vertical, que no caso é quem? A e B, tá certo? E C e D. E também temos os simétricos horizontais, que é o A e D e B e D. São arcos de lados contrários em relação ao eixo vertical. Tranquilo? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer alguns deles. Localize no mesmo ciclo trigonomérico os arcos de medidas de 45 e 135 e verifique que simetria eles possuem. Bora ver se o professor trouxe a figura. Trouxe, está aqui a figura. Bora lá então. A gente vai localizar o de 45 graus. O de 45 graus, obviamente, está bem aqui, ó. 45 graus. O de 135 graus, obviamente, ele vai estar bem aqui, ó. 135 graus, tá certo? Em relação ao eixo vertical, eles são o quê? São simétricos, não é verdade? Eles são simétricos, portanto, eles são o quê? Eles possuem uma simetria vertical. Então, localize no mesmo círculo trigonomérico os arcos de medidas 45 e 135 e verifique que simetria eles possuem, tá certo? Que simetria eles possuem. Aqui no caso é o A e B, simetria vertical. Então é isso mesmo. É o vertical. Então aqui no caso eles possuem simetria. Deixa eu corrigir aqui. Simetria vertical. Simetria vertical. Tranquilo? Então é só isso que a gente vai ter que fazer. Analisar quais são os dois ângulos e observar se eles são simétricos verticais, se eles possuem simetria horizontal ou se eles possuem simetria central, né? Achei bacana também a parte da simetria central. Vamos lá? Próximo, 150 e 330. Bora localizar o 150 e 330. 150 é o 180 tirando 30. Tá bem aqui, ó. Bem aqui é o 150. Onde é que está o 330? 330 é o 360 tirando 30 também. Então ele vai estar bem aqui, ó.
330 graus, tá certo? Localizamos o de 150 e o de 330 graus e agora a gente vai classificar que tipo de simetria eles possuem. Você vai observar que ele está oposto, né, ao valor central, ao eixo central. Portanto, eles possuem simetria central. Eles possuem simetria central. Tranquilo? O próximo, localize no mesmo ciclo trigonométrico os arcos de medida 60 graus e 300 graus e verifique que simetria eles possuem. Quais simetrias que eles possuem. Vamos ver onde é que está o 60 e depois a gente vê onde é que está o 300 e o 300 graus. O 60 com certeza está lá no primeiro grau. Tem os principais, é o de 30, o de 45, vai ter o de 60 lá, já perto do 90. O 300 vai estar, sabe aonde? Rapaz, vai estar lá embaixo, vai estar lá embaixo. Então, bem aqui é o de 60 graus. Vou colocar bem aqui 60 graus. 300, rapaz, é 270 mais 30, bem aqui, ó. Que dá 300 graus. Aí, em relação ao eixo horizontal, eles possuem uma simetria horizontal. Vou colocar bem aqui, ó. Simetria. Misericórdia, eu ia fazer horizontal com O. É com H. Simetria horizontal. Simetria horizontal. Viu como é fácil essa parte? Tranquilo? Vamos então para mais outra. Olha só. Fórmulas das simetrias em graus e em radianos. Bora ver o que significa isso aqui. Bora ver. E tal, fórmula das simetrias. Se lá em cima tiver alfa, o que tiver lá do outro lado é 180 tirando o alfa? Sim, obviamente. Se tiver lá embaixo é 180 mais alfa. Deixa eu ver por que é 180 mais alfa. Alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. Se for em radiano, π menos alfa, π mais alfa, 2π menos alfa e alfa, né? Então, fórmulas das simetrias. Como é que faz para saber quanto que o número é simétrico? Tipo, quem é o número simétrico a 40? Aí é só fazer 180 menos 40. É a simetria vertical. Ah, entendi. 180 menos 40. Se eu quiser que seja a simetria central, ele vai ser 180 mais o valor que ele tiver. 180 mais o valor que ele tiver. Agora, se eu quiser que seja simetria horizontal, é 360 tirando um valor que ele já assumiu. Se for 50 graus, então é 360 mais menos 50 graus. Indo ali para a parte do π radiano, se eu quiser saber quem é a simetria vertical, a simetria horizontal e a simetria central, é só eu pegar o valor, digamos que o valor aqui seja quem? Digamos que aqui o valor seja 30 graus. Como é que eu faço para me calcular quem é o simétrico? Aliás, 30 graus não, né? Esse aqui é em π. Isso aqui é em π. Bora bem aqui para o graus. Se ele for bem aqui 30 graus, ele vai ser 180 menos 30, que dá quanto? 150. Se eu quiser, aqui no caso é a simetria vertical. Se eu quiser que seja a simetria central, ele diz aqui que é 180 mais 30, que no caso dá o quê? 210. 210 é o simétrico central de 30 graus. Agora, se eu quiser calcular a simetria horizontal, é 360 tirando alfa, tirando 30, que vai dar, portanto, quanto? 330 graus. 330 graus. Então, quem é o simétrico vertical de 30? 150. Quem é o simétrico central de 30? É 210. Quem é o simétrico horizontal de 30? 330 graus. 330 graus. Bora ver aqui como é que a gente vai fazer aqui no π. Vamos ver, deixa eu ver. Se eu for colocar, isso aqui é mais complicado, com certeza esse é mais complicado de representar.
de representar. Se for, deixa eu ver aqui, π sobre 4, 45 graus, 180. Se aqui se for π sobre 4, né? Que dá 45 graus. Quem é o seu simétrico vertical? É π menos π sobre 4. Quanto é que é π menos π sobre 4? Vai dar π menos π sobre 4, vai dar 4π menos 4π menos π, vai dar 3π sobre 4. 3π sobre 4, ó, porque ó, 4, não, aqui é π sobre 4, né? Vai ficar 4 vezes π, 4π, 4π tirando um π, sobra 3π e repete o 4. Esse é a simetria vertical, é a simetria vertical. Se eu quiser calcular a simetria central, eu vou pegar onde tem o alfa, eu vou colocar π sobre 4. Não, dá para me fazer aqui só de cal mesmo. π sobre 4, eu vou fazer como? 4 vezes π, 4π mais π vai dar 5π sobre 4. 5π sobre 4, é a simetria central. Agora, se eu quiser calcular a fórmula da simetria horizontal, eu vou pegar 2π e tirar π sobre 4. Aí já vai ser um pouco complicado esse cálculo, né? 2π tirando π sobre 4, né? Que no caso eu multiplico 4 vezes 2π, dá 8π. 8π tirando um π, sobra 7π sobre 4. 7π sobre 4, colocava aqui, 7π sobre 4. Então, pessoal, essas são as fórmulas para a gente quiser encontrar qualquer valor, os valores simétricos de qualquer valor, seja ele em graus, ou seja ele também em radi, ou seja ele também em radiano. Tranquilo? Vamos ver aqui qual é a próxima etapa que ele vai trazer para a gente. Qual é a medida do arco simétrico horizontal ao arco de 30 graus? Deixa eu ver se ele deu aqui para a gente a figura. Não, não deu. Qual é a medida do arco? Vou fazer bem aqui a figura. Tá aqui. Vou cortar em 4 quadrantes. Qual é a medida do arco simétrico horizontal ao 30 graus? Também que tem 30 graus. Se ele é horizontal, obviamente, ele vai ter que vir para cá, ó. 30 graus também. Como aqui é 360, tirando 30, vai dar, obviamente, quanto? 330 graus. 330 graus. Qual é a medida do arco simétrico horizontal ao arco de 30 graus? É o de 330 graus. Vou botar bem aqui. 330 graus. Próximo, qual é a medida do arco simétrico vertical ao arco de 45? Faz o ciclo, divide em 4, localiza o 45, e se ele quer simétrico vertical, então você tem que localizar o outro bem aqui, ó. Se bem que é 45, aqui é 90 mais 45, que vai dar quanto? 135 graus. Tá certo? 135 graus. Por fim, qual é a medida do arco simétrico central ao arco de 20 graus? Você coloca aqui o ciclo, divide em 4 quadrantes, o 20 vai... nada a ver. Corrigindo bem aqui, rapidinho. Bem aqui vai ser mais... Meu Deus do céu, misericórdia. Tira esse. Coloca esse bem aqui. Pronto. 20 graus. Com certeza ele vai vir cortando para cá também, ó. Aí no caso, ele vai dar 20 depois do 180. Opa, dá 200. 200 graus. Qual é a medida do arco simétrico central? Central é que ele vai de um lado ao outro aqui, passando pelo ponto do centro. Passando pelo ponto do centro. Questão 11. Quantos graus medem um arco de 7π sobre 9 radianos? Eu devo pegar 7π sobre 9 radianos? Fica fácil, né? 7π sobre 9. É só transformar o π em um π vale quantos graus? Um π vale 180. Então é só pegar o π e trocar por 180. 7 vezes 180 dividido por 9.
Se eu pegar o 100, repete o 7, né? 7 vezes. 180 dividido para 9, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 20? 20 vezes 9. Vai dar 20. E quanto que é 7 vezes 20? Oxe, 140 graus. 140 graus que está registrado na nossa letra C. Está registrado na nossa letra C. Fácil demais essa questão. Próxima, em qual quadrante se localiza um arco que mede 11 π sobre 12 radianos? Em qual quadrante? 11 π sobre 12 radianos. Bora transformar aqui para graus. 11 π sobre 12 radianos. É igual a 11 vezes o π, é 180, dividido para 12. Que vai dar 180 dividido para 12, por 2, por 4, por 6. Pode dividir por 6, né? Vai dar, cortando aqui por 6, vai dar 30. Cortando aqui por 6 vai dar quanto? 2. 180 por 6, 30. 12 por 6, 2. Então, ficou 30 dividido para 2 vai dar 15. Então, vai ficar 11 vezes 15. 11 vezes 15 graus. 11 vezes 15, como é que a gente multiplica aqui? 15 vezes 11. Dá 5, dá 1, dá 5, dá 1. Vai dar 5, 6, 1. 165 graus. Pegando aqui o arco, né? 165 é depois de 100. Bem por aqui, ó. E, portanto, vai estar no nosso segundo quadrante. Vai estar no nosso segundo quadrante. Tudo bem, pessoal? Então, aqui foi a nossa aula de hoje, falando a respeito desses conteúdos. E espero que vocês tenham gostado, tá certo? Eu gostei bastante. Tinha muitos conteúdos aqui que eu não estava mais tão atualizado. E com vocês aqui, com essa aula ótima do nosso querido professor Rafael, eu também pude me atualizar. E foi um prazer estar aqui com vocês. Pode contar com a gente, tá certo? Que a gente vai ajudando no que for preciso, no que for possível, a respeito de conteúdos matemáticos. Durmam bem todos vocês, se preparem que amanhã tem uma nova jornada de estudos, porque é assim, a gente pega e vai até o final, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau!